O cineasta, o diretor que eu trouxe hoje para falar a respeito tem muito a ver com essa teoria que sexo e terror têm uma relação muito grande. Alguém já ouviu falar em Mário Bava? Sim. Sim. Ainda bem que pouca gente conhece Mário Bava, assim torna a minha experiência mais saborosa. Mário Bava, ele já morreu em 1980, ele nasceu em 1914 na Itália, mais especificamente em Sanremo. Ele foi um grande diretor de terror, ele começou a carreira dele como câmera, como assistente de iluminação, depois se tornou um grande diretor de fotografia, até se transformar num diretor geral, tá? Embora ele seja pouco conhecido no Brasil, ele foi o precursor do cinema de terror americano dos anos 80. Se ele tivesse nascido na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ou se ele tivesse aprendido bem a língua inglesa e tivesse se mudado para os Estados Unidos, talvez, provavelmente, ele seria um cineasta tão importante e tão conhecido quanto o Alfred Hitchcock. Tá? Ele foi precursor nos efeitos especiais numa época em que não tinha computador para ajudar nos efeitos. Ele foi um precursor também num gênero, na verdade num subgênero. Subgênero não no sentido de inferior, tá? Porque é um gênero que está dentro do terror, que é aquele tipo de filme que tem sempre um assassino, um serial killer que vai matando um monte de gente, estilo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Esse tipo de filme chama slasher, esse subgênero. Ele foi precursor num outro subgênero cinematográfico também, o giallo. Giallo é amarelo em italiano, tá? Havia uma série de livros de suspense com crimes violentos, hediondos na Itália, todos com capinha amarela. Mas aí ele levou esse gênero desenvolvido na literatura, esse subgênero desenvolvido na literatura, ele levou para o cinema. Então a gente vê Sexta-feira 13, Alien, O Oitavo Passageiro, a gente acha que tudo é muito criativo, muito original, mas na verdade o Mário Bava já tinha feito coisas muito semelhantes anos antes. Tem um filme do Mário Bava que chama Banho de Sangue, é um filme de 1971, ele foi feito 9 anos antes do primeiro Sexta-feira 13, mas ele é bem no estilão do Sexta-feira 13. Só que tem uma diferença, gente, uma diferença importante. Sexta-feira 13... quem transa, morre. Quem não transa, não morre. Com Mário Bava era mais democrático o processo. Todo mundo morria. Então era melhor transar, né? Vamos combinar. Porque não tem aquela questão do moralismo do cinema americano. Quer dizer, o cara transou, tem que morrer. Né? Alien, O Oitavo Passageiro, também foi baseado num filme, inspirado no filme do Mário Bava. Né? O próprio Scorsese, ele usou uma referência do Mário Bava no filme A Última Tentação de Cristo. Né? O Tim Burton é um cineasta que admira muito o trabalho do Mário Bava. Ele se inspirou muito no trabalho do Mário Bava, principalmente no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele se inspirou muito num filme chamado Black Sunday. Esse filme tem 3 títulos. Black Sunday, A Maldição do Demônio e A Máscara do Demônio. Tá? Tem 3 títulos para o mesmo filme. Tem um outro filme maravilhoso também que chama Black Sabbath, que são 3 episódios. É considerado assim um dos melhores filmes de terror da história do cinema. Eu vou mostrar para vocês hoje o 3º episódio do Black Sabbath. Né? O primeiro é um giallo, tá? O segundo é uma história de vampiro e o 3º é a história que eu vou mostrar, que eu não vou contar nada por enquanto, tá? O outro filme muito importante do Mário Bava é um filme chamado Mata, Baby Mata, que também tem o nome de Operazione Paura, tá? E é uma menina que morre de uma forma muito violenta e a mãe dela fica o tempo todo evocando o espírito dessa menina morta para lançar uma maldição na cidade, porque a mãe tem raiva da cidade inteira, porque ninguém ajudou a menina e a menina acabou morrendo. E tem cenas do Mata, Baby Mata que a gente identifica em outros filmes de terror. Sabe aquelas meninas lindas do Iluminado? Aquelas meninas mortas do Iluminado, com aqueles vestidinhos de bonequinha? Tirado do Mata, Baby Mata.
Tem muitos filmes de terror que mostram crianças brincando com bolinha num corredor de um prédio. Mata, baby, mata, né? A própria Profecia, que é um filme de 1976, que fizeram um remake depois desse filme, tem muita inspiração no estilo do Mário Bava, porque tem um baita clima de suspense e de repente vem uma morte violenta. Depois tem mais alguns momentos de suspense, de tensão, de filme sombrio, e de repente vem outro assassinato violento, tá? E outra questão que é importante também falar sobre o Mário Bava, e que tem tudo a ver com o encontro de hoje, eu ouvi isso num documentário, eu vivo essa realidade e espero que vocês vivam essa realidade também, como uma espécie de maldição. Tem muitos filmes que colocam torneiras pingando como uma forma de nos assustar. Eles pegaram do Mário Bava isso também. Agora eu não posso mais ouvir uma torneira pingando que eu me borro toda. E espero que vocês tenham essa sensação daqui pra frente. O Mário Bava, ele não se preocupava muito com a narrativa no sentido de roteiro, de história, tá? Ele se preocupava muito com as imagens, ele foi um cineasta altamente visual. O pai dele era escultor, fotógrafo, ele mesmo pintava muito bem, com 14 anos de idade. Foi assistente de iluminação, foi diretor de fotografia, então o ponto forte das obras dele é o visual. A história é contada por meio das imagens, as imagens contam mais do que a própria história. São filmes muito ligados ao inconsciente, tem uma estrutura muito onírica, parece que a gente está vendo a narração de um pesadelo quando a gente assiste um filme do Mário Bava, né? E o Mário Bava, ele trabalhava muito bem a questão do sexo e da morte. Ai, gente, são dois temas que eu gosto. Sexo e morte. Para o Mário Bava, o sexo era sempre uma experiência mortal e a morte era sempre uma experiência erótica, sensual. Ele conseguia trabalhar muito bem esses dois conceitos. E faz muito sentido, né, gente? Porque se a gente pensar nas pulsões de morte, de vida e de morte, em Eros e Thanatos, faz todo sentido relacionar sexo e morte. Se a gente pensar na própria questão do orgasmo, o orgasmo é uma espécie de morte também. Mas agora eu vou parar de falar, porque Mário Bava e cinema de terror não é uma coisa que a gente explica com palavras. A gente tem que assistir. Espero que todos tenham uma péssima noite de sono hoje.